Hoje nós vamos falar sobre o engano do gnosticismo. E eu peço que você preste muita atenção no episódio de hoje. Como eu costumo dizer, a gente não debate pessoas. A gente debate ideologias e ideias a nível de esclarecimento. Esse é um tema muito pertinente e que divide muitas opiniões. Mas é para isso que o De Cara com a Nana existe. Existe para falar sobre o que ninguém quer falar. Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra quebra as gaiolas emocionais. Esse é um assunto enfrentado hoje em coisas que às vezes a gente nem percebe. Mas não é nada novo. Também foi enfrentado e combatido pela igreja primitiva, como nós vamos ver na entrevista de hoje. E eu começo te perguntando: em que estão baseadas as suas convicções? Todos os caminhos levam realmente a Deus? Será que tudo o que você pensa está correto realmente está correto? Há um pensamento que diz que tudo o que você pensa, você atrai. Que tudo o que você deseja muito, o universo conspira ao seu favor. Será mesmo que somos como deuses regidos por nossos desejos? Como ficaria a soberania de Deus numa questão como essa? O questionamento é a base do crescimento e da evolução para todo ser humano. Se você aceita tudo que lhe falam como verdade, você acaba por não ter um filtro. Seja uma peneira, não seja uma esponja. Você já parou para pensar que as suas motivações podem ser mais profundas? Que você pode ter vivido algo traumático lá atrás e você projeta nas suas convicções de hoje, acreditando em coisas que antes você não acreditava. Acreditando em coisas que antes você entendia serem erradas por debater com a Bíblia. O meu papel aqui é provocar você a pensar. Provocar você a repensar as suas convicções, que estão ou não de acordo com a palavra. Por isso, nós trazemos a palavra, que é a própria luz. A palavra é o próprio verbo. É a própria ação. A palavra é Ele. A palavra é dele. E por meio da palavra, tudo foi feito. Tudo foi executado. Ele é a própria palavra soberana. Nada, nunca nessa terra, vai se sobrepor à palavra. Ela é e para sempre será. Nenhuma ideologia, nenhum conceito moderno ou antigo, nenhuma doutrina vã, nenhuma opinião nem minha e nem sua, nada nunca será maior e mais grandioso, mais magnífico que o sacrifício da cruz. Nunca haverá uma expressão de amor e justiça maior que Cristo. E já encerrando o meu discurso de hoje, se um conselho posso lhe dar, que seja este: tenha cuidado com quais livros você lê. Aquele escritor tem as suas próprias convicções também. Tenha cuidado com o que você lê, porque pode influenciar em como você vai pensar e nas opiniões que você vai formar.
Cuidado com as pessoas que você toma por referência. Cuidado com quem você segue nas redes sociais. Aprenda a filtrar tudo, absolutamente tudo o que chega até você. Questione, pergunte, busque a raiz daquele pensamento. E para encerrar mesmo, eu cito para você Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Bom dia. São 8h05 e você está ouvindo De Cara com a Nana. Eu sou a Nana e nós estaremos juntinhos aqui até as 9h da manhã. Hoje estamos aí com um tema polêmico. Nunca mais eu trouxe uma polêmica para vocês aqui, né? A gente só alisando. Tem horas que é hora de trazer aí uma coisa mais densa pra gente repensar. E o sábado de hoje vai ser para você repensar, recalcular a rota de algumas coisas, caso você acredite na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia e acha que é um conto de carochinha, aí tá joia, beleza, tudo bem, tranquilo. Se vocês me verem aqui engolindo seco, bebendo água toda hora, eu estou fazendo aí, né, tô chique, tô fazendo um tratamento, Emily, para emagrecimento. Já perdi 3 quilos, coisa boa, né? Hein? Isso aí, ó. Coisa linda na vida do crente. Não é? E aí eu sinto muita sede, então eu tô explicando porque vocês podem sentir uma diferença na minha voz, né? Já tô explicando pra você aí. Então, para o programa de hoje, que é um tema denso, pra você que tá ligando o rádio agora, eu peço que você sente, se você estiver fazendo outras coisas e puder parar pra ouvir hoje, né? Se não puder, mas foca aqui para você não entender nada errado, tá bom? Quero dar bom dia aqui também à TV Cacau. Nós estaremos no ar segunda-feira às 9h pela TV Cacau. Lembrando a vocês que me seguem no Facebook, eu desativei o meu Facebook. Então, se você quer ver o episódio dessa semana, o spoiler que eu dou, os stories que eu mostro, tudo é @nanajornalista no meu Instagram, tá? É lá a nossa comunicação, é muita rede para eu ficar mantendo, eu não tô tendo tempo de me coçar, quanto mais de ficar mantendo aí Facebook também. Então eu tirei o Face e deixei mais o Instagram, que é onde eu tenho mais contato com o meu público, que é um público muito específico. E você que tá ouvindo De Cara com a Nana, um cheiro pra você, quero mandar um beijo aqui pra você que tem esse carinho de separar essa hora da sua manhã pra ouvir o que essa menina vai falar. Né? O que essa menina... Eu ainda me coloco 32 anos, eu ainda me coloco na categoria de menina. Eu quero ser uma eterna menina. Mas, sem mais delongas, porque o assunto de hoje pede... Eu quero dar um bom dia para ela, que é teóloga, psicanalista, missionária pelo Betel brasileiro, atuante há 42 anos na Igreja Batista Nova Sinai. Paulina Novaes, bom dia. Bom dia a você, Nana, né? A Emily, que está aqui nos auxiliando, né? E todos aqueles que estão aí sintonizados na Itapuã FM. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né? Não assim tão à vontade para polemizar tudo isso. Mas não à vontade, né? Porque todo assunto é difícil pra gente, porque nós não somos 100%, né? E graças a Deus que não somos 100% completos. Só no céu. No céu aí é diferente, né? Então nós estamos aqui para aprender também. Eu acredito que mais para aprender. Quando nós falamos, discutimos, ouvimos opiniões,
aí só serve para o nosso crescimento, o nosso conhecimento. E nós vamos falar de um tema assim, muito difícil, né, nesta manhã. E quero assim, que vocês sejam, assim, tirem um proveito, bem aquela essência do que você já tem e pode acrescentar. É interessante. Vem cá, deixa eu perguntar um negócio aqui. Eu falei errado, é 42 anos, não? Não, como missionária, eu Sim. tenho 33 anos. Ah, né? como missionária, Como 33. missionária, Poliana, minha assistente aí, você... Ai, viu? Mas fui eu que dei para ela, então depois eu fui corrigir. Pronto, então tá isenta, Poli. São 33 anos ali aqui na missão, na Igreja Batista Nova Sinai. E mais 42 anos por quanto eu me converti. Ah, sim. De conversão. É interessante porque se você quiser mandar a sua opinião, tá? Você pode mandar pelo WhatsApp da rádio. Me lembra o número aí, Emily? 9901 8223. 8223. 9901 8223. Então, se você quer aí, né? O tema de hoje é um tema polêmico. 8223. O tema polêmico, se você quiser mandar a sua opinião, o que você pensa, lembrando que nós estaremos tratando aqui o assunto de maneira muito respeitosa, né? Mas tudo aquilo que é debatido com a verdade das escrituras, a gente precisa falar. Eu encontrei Jamile e Alda aí semana passada, quando eu desci aqui da rádio, e aí elas estavam assim, parabenizando, a Alda dizendo que chorou junto com a entrevistada do Arquivo Secreto e tal, e aí Jamile foi dizer assim, eu gosto do seu programa porque ele fala o que tem que falar e você fala mesmo e fala o que ninguém quer falar. Eu falei exatamente por isso. E eu sempre procuro trazer temas aqui que normalmente são aqueles temas que todo mundo fala assim, não pode falar disso não. Mas por que não pode falar? Porque quando a gente conversa, quando a gente debate o assunto, quando a gente traz a Bíblia, que é a verdade absoluta, né? Como base, a gente precisa trazer as coisas à luz, sim. Porque a nossa mudança vem da mudança da nossa mente. De repente, você está fazendo algo que não é correto diante da palavra e nem sabe. De repente, você nem sabe. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, o nosso tema de hoje, para você que está ligando o rádio agora, é o engano do gnosticismo, tá? E eu já começo aqui com a primeira pergunta para Paulina. O que é o gnosticismo? Para que o nosso ouvinte comece a entender, e o nosso telespectador aí pela TV Cacau, vamos começar na parte conceitual. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma palavra assim que a gente quase não ouve, né? Não é popular, tá? Porque ela é uma heresia que tem sua origem bem anterior ao cristianismo, nas civilizações persa, babilônica, Egito, e vem de uma palavra grega, gnos, né? E ela está, o tripé dela, vamos dizer assim, a coluna principal, ela trabalha muito com o conhecimento, esse ramo da filosofia grega, né? Que trabalha com o conhecimento. Então, ela é tudo que é matéria, é mal, né? Não se aproveita nada. E você tem que conhecer até para a questão da salvação, que o cristianismo tem esse conhecimento e que leva as pessoas para a salvação. E vem através de quê? Então, nós vamos entrar nessa discussão. E o gnosticismo, eles trabalham assim, você tem que conhecer, né? A questão do Platão, que é aquele grande filósofo grego, que ele disseminava e trabalhava muito essa questão, né? E claro que nós fomos criados por um Deus inteligentíssimo, a nossa inteligência emana dele, né? Ninguém nasceu para viver numa inércia, sabe? Porque nós temos capacidade de pensar, de criar, de construir. E o gnosticismo pega essa linha que o ser humano tem. Só que exagera, né?
que o conhecimento, tudo tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, eles exageram nessa questão do conhecimento, em questão do relacionamento do ser humano que foi criado por Deus. Tem a parte material e tem a parte espiritual. Coloca o conhecimento assim acima de tudo. De tudo. De tudo, né? Até acima de Deus, né? Então você fica assim, se achando... Então se torna um próprio Deus, né? O conhecimento. Justamente. Isso, o perigo está aí. A gente tem que saber discernir até que ponto eu posso usar esse conhecimento, até mesmo conhecer a nós mesmos, que nós não temos aquela coisa da gente conhecer. Muitas vezes os nossos maiores problemas é falta desse conhecimento daquilo que somos, né? E nós temos que ter esse equilíbrio para lidar sem ter nenhum desvio, né? É como se colocar uma carga. Vamos colocar uma coisa muito simples que me veio agora para ilustrar. É você estar num caminhão e botar uma carga pesadíssima de um lado só. Então, ele não vai conseguir chegar no seu destino. Vai ter um desastre. Vai ser um desastre. Vamos também, assim, nessa parte conceitual, Paulina, diferenciar, né? Nós temos aí 2 grupos, que são os gnósticos e os agnósticos. Então, vamos dar uma diferenciada, né? Você já falou que são, né? Quem são os gnósticos, a base da teoria gnóstica, da ideologia gnóstica, e os agnósticos. Os agnósticos, eles também se baseiam no conhecimento, mas eles têm, assim, eles não são ateus, né? Eles acreditam em Deus, só que eles querem prova. Então, como que defendemos, né, Deus como criador de todas as coisas, como o nosso condutor, aquele que está no controle de tudo, se a gente não pode provar quem é Deus, né? Então, eles... É tipo ver para crer. Ver para crer. Né? É o caso Tomé. Tomé. Se a gente for... É bem Tomé, é bem Tomé, né? O agnóstico. Né? Você tem que provar tudo. Mas baseado na ciência. Né? Que é a ciência que trabalha nessa linha, né? Você tem que provar. Sim. Então, a diferença é essa. E o gnosticismo, ele não precisa dessa prova. Ele apenas diz, olha, é difícil você ter relacionamento com um Deus que você não vê, sabe? É impossível, porque somos matéria, então nós não prestamos. Então, o que vale é o conhecimento. Você tem que chegar ao ápice do conhecimento, e aí, para você conseguir alguma coisa, algumas realizações, os seus sonhos. Então, já o agnóstico, não. Ele diz assim, olha, é um pouco mais secreto o conhecimento. É um pouco mais secreto, certo? Mas eu preciso de prova. Se você levanta qualquer questão em relação, principalmente, milagres, né, que nós não podemos explicar, né? Como você não pode explicar não tem explicação, né? E acredita nisso. Então, se você tem que acreditar naquilo que você pode explicar. A fé é justamente crer para ver, né? É justamente o contrário, né? A fé. É justamente, porque aí eu chamo de equilíbrio, né? Você crer, confiar e pelo que você acredita, sem precisar de provas, né? Aí eu me reporto lá para Moisés, a questão de Moisés e a sarça, a voz falando ali no meio da sarça. E ele, naquela conversação com aquela voz, que a Bíblia chama de Deus, e é Deus falando, né, com Moisés. E aí, assim eu creio, né, que é desse jeito. Você pode pensar diferente. E aí ele pergunta, bem, Senhor, eu vou chegar para os hebreus, falar que eu tenho uma missão, vou tirar eles do Egito, vou libertar da escravidão de Faraó, mas eu vou falar quem foi que me mandou. Aí o que o texto dá uma resposta? Diga que eu sou o que sou, te mandou. Então, o que Deus falou isso com Moisés? E assim, ó, eu sou a tua proteção, eu sou aquele que te envia, eu sou aquele que te criou, eu sou aquele que te dá tudo que você precisa dentro das suas necessidades
do meu cronograma de onisciência, onipresença, onipotência. Para a gente continuar nessa parte conceitual e aqui encerrar com a parte de conceitos, porque a gente está fazendo esse comparativo, o que é o cristianismo, já que é tão diferente do gnosticismo e do agnosticismo? O cristianismo, ele nasceu no primeiro século com o nascimento, com Deus encarnando, né? Vindo até a humanidade em forma de homem. Ela, como lá em João, o Evangelho de João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele se fez carne, ele se encarnou. E veio para quê? Para trazer, para cumprir uma missão essa que seria a revelação do Pai, que começou lá no Éden, né? Lá no projeto não deu errado, mas eu acredito que o projeto do Éden foi uma provocação para que Deus se revelasse como ele se revelou. Se revelou para toda a humanidade através de Jesus, né? Então o cristianismo começou ali, que aí Jesus começou a ensinar, né, um novo método. A lei estava lá, ele não fugiu, ele não descumpriu a lei. Quando ele foi questionado na questão da lei, em que resume os mandamentos da lei, ele resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo, que é o segundo semelhante, vai amar como a si mesmo. Então, já tinha recebido, ali ele estava falando para os judeus, né, que Jesus veio para que eram seus, e ele estava falando para uma nação, um povo, que já tinha mais ou menos um preparativo na questão da religião, né? Mas não era conhecida como cristianismo. Então, através de Jesus Cristo, o Messias de Israel, aí surgiu o cristianismo. Vamos dar uma andadinha aqui, agora são 8h20. Você está ouvindo De Cara com a Nana, para você que ligou o rádio agora. O nosso tema de hoje é o engano do gnosticismo. E a nossa base, obviamente, é a Bíblia. Então, nós vamos perguntar aqui agora quem foi a igreja primitiva e logo em seguida, como foi que o gnosticismo afetou essa igreja, né? Porque isso já foi combatido desde os primórdios, né? Então, vamos rebuscar aí. Tem umas perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer, então vamos andar. A igreja primitiva eu vejo como uma história assim, muito interessante, porque Jesus chegou, revolucionou, né, dentro da religião, os judeus, os fariseus, os escribas, né, os grandes nomes da época que estavam preparados na lei, naquilo que Moisés tinha recebido no deserto. Aí chega Jesus e ele confronta, acima ali o texto do Evangelho, que ele chega com 12 anos, quando se apresentou no templo, né, com os seus pais, ele confronta aqueles doutores da lei, né, e ninguém entendia, se ele nunca tinha ido em escola, sabe, dele. E quando Maria chegou procurando ele depois de 3 dias, né, ou mais, ele falou que estava tratando dos negócios do pai, né? E essa coisa nova, algo novo que estava acontecendo, ela explodiu mesmo quando Jesus ressurgiu e voltou para o Pai. Que ele disse, ele deu uma promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de um poder, de uma capacitação, porque antes lá no Evangelho de João ele já tinha tratado muito dessa questão. Ele tinha falado que ele ia para o Pai. Em João 14 ele disse, não fique com medo nem temerosos, falando com o grupo discípulos e apóstolos, né? E tratando com eles, porque eles já estavam tristes, porque Jesus falava, eles não conseguiam entender a essência da mensagem do ensino de Jesus. Era muita linguagem figurada, justamente, né? Para que eles pudessem entender, né? Como se estivesse traduzindo, né? Para a criança entender. Justamente, embora
o mundo na época foi, historicamente, geograficamente, foi preparado, né, na cultura grega, uma só língua, já para facilitar, né? E isso aí, quando Jesus falou para eles, olha, não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fiquem temerosos, porque eu vou preparar lugar, dando assim, falando em linguagem que eles pudessem entender, né? Mas eu voltarei para buscar vocês, né? Então, continue na mesma linha, continue crescendo. E aí, lá no Evangelho, nós encontramos Paulo crescendo em estatura, em graça, né? E ele falou tudo isso, ensinou tudo isso. Então, quando ele ressurgiu, ele passou um tempo com os apóstolos, dando assim aqueles últimos retoques, preparando que ele ia subir, né? E o texto lá de Lucas, né, mostra que ele subiu, eles viram quando Jesus estava se ascendendo aos céus, né? E apareceu, a Bíblia tem muita linguagem de anjo, né? Sim. E apareceu os varões, né? E disse para aquelas pessoas que estavam ali, olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, né? Da mesma forma ele vai voltar. E Jesus já havia falado, então, para eles que ele iria voltar. Foi preparar casa lá no céu, a gente tem assim, essa linguagem de casa, mas ninguém sabe. Mas significa um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar em que você vai se sentir totalmente protegido, como o salmista Davi no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Jesus tinha falado tudo isso em um período curto de 3 anos e meio, e quando ele deu a promessa, veio uma grande festa que já existia, que era a festa do Pentecostes, e veio a promessa, o Espírito Santo, ele se manifestou de uma maneira que ninguém entendeu, né? Pensaram que eles estavam embriagados, tinham tomado alguma bebida, muito vinho, né? Com álcool, e eles acharam até que eles estavam embriagados àquela hora, 9 horas da manhã, né? E aí foi quando Pedro, usado por Deus, ele levantou e discursou, ele falou aquilo que ele nunca tinha falado, nem quando Jesus dava oportunidade para eles, né? Pelo período e o discurso que ele fez, né? Baseado nessa promessa e no testemunho dele, ocular, da vida dele, o tempo que ele passou com Jesus. E ali, 3.000 almas, segundo o texto lá de Atos 2, né? 2, aí chega ao 3, fala 3.000 almas, aceitaram, entenderam, né? Entenderam a proposta do apóstolo Pedro, e mudaram de vida para o sacramento. É ali, quando eles tinham todas as nações da época, estavam ali reunidas naquela festa, né? Então saíram e espalharam. Isso aí, né? Vamos falar como hoje na internet, viralizou. E foi uma revolução. E aí todo mundo, aí foi que entrou para a questão da igreja primitiva. Da igreja primitiva, né? A história conta que foi muito difícil, porque eles não sabiam o que estavam fazendo ainda. E ali no livro de Atos a gente vê, o Espírito Santo era quem comandava. Na reunião dos primeiros missionários, eles foram orar e o Espírito Santo foi que separou. Quem dera nas igrejas de hoje ainda fosse assim, né? Mas comandado exclusivamente pelo Espírito Santo. Tu sabe o que eu falo, né? Tu sabe o que eu falo. Eu não tô nem aí, eu falo mesmo. Podemos, sim, a igreja primitiva, ela estava assim com aquela... Sabe quando você... Aquela sede do início. Do início, você queria conhecer mais. Que coisa, que caminho é esse? Que o nome não era nem cristianismo, né? Que caminho é esse? Que nova filosofia é essa? Mas eu acredito que Deus ainda vai dar uma limpada antes do último avivamento aí ainda. Não, ele já está limpando. Já está limpando. Que essa pandemia aí foi uma... Já começou. Para quem entende, né? Foi um início de uma limpeza, né? Eu acredito nisso. A pandemia, sempre nós tivemos aí muitas épocas em que sofremos, né, nas sociedades essa questão de vírus, né? Mas essa foi assim mais marcante, porque o negócio estava indo assim, despencando, assim, sem nenhum controle.
E tudo em nome de Deus. Mas né, tem muitas coisas que a gente analisa, a gente fica assim, às vezes a gente não comenta assim para não criar mais. E com isso aqui, Paulinha não está dizendo, gente, já para você que está ouvindo aí, grande questionador, que Deus está matando as pessoas na pandemia. Não, nada disso, né? nada disso. Ele está colocando que houve uma situação e que acredita que já se iniciou aí uma limpeza, que eu também penso dessa mesma maneira. Uma limpeza, assim, na questão, eu não estou falando espiritual, nós estamos falando na questão espiritual aqui, tá? Igreja. Você diz, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. A qualquer momento ele pode voltar para mim, pode voltar para você, individualmente. Como igreja, nós não sabemos a hora nem a data. Coletivo, né? Coletivo, né? Mas ele vai voltar, porque assim nós cremos que a Bíblia é a verdade para nós. E defendemos como verdade absoluta, regra de fé e prática, porque temos visto na nossa vida, né? Só você, Laiana, pode dizer, pode chegar para qualquer um e dizer assim, eu sei quem eu era, e agora eu sei quem eu sou. Eu sei. E quem eu posso ser. Olha, aquele cego, o cego de nascença, né, uma coisa puxa a outra. Sim. O cego de nascença, ele estava ali frequentando a sinagoga, era assíduo, era membro da sinagoga, também com sua família, seus pais. E ninguém percebia, ninguém queria assim, perguntar para ele se ele gostaria de ver, se ele queria um tratamento, porque sabe, ele não foi questionado sobre isso. É tanto que ele estava assim, ele tinha um determinado preconceito pelo fato dele ser deficiente. Para o judeu deficiente, de qualquer jeito, ele teve um problema espiritual, então Deus, ele condenou, rejeitou, e por isso ele nasceu com aquela deficiência. É tanto que quando o discípulo se deparou com ele, Jesus, a primeira pergunta foi, o que foi que ele fez? Quem pecou? Foi ele ou os pais? Eu quero dar o bom dia aqui para o Neguli, Laís e Calil, que estão ouvindo aí. Ele está dizendo aqui, essa mulher é usada por Deus. Deus abençoe minha irmã Paulina. E a gente seguindo aqui com o gnosticismo, gente, deixando aqui só fechando e botando um ponto nessa questão da limpeza. Nos referimos a uma limpeza espiritual. A Bíblia diz que quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Quem é da carne entende as coisas da carne, né? No gnosticismo, também existe a teoria da atração, que consiste em usar as vibrações do universo para atrair coisas boas, ou mesmo que você atrai tudo que você pensa. Por exemplo, que quando você quer que muito algo de bom aconteça, você vai mentalizar aquilo e através da influência da psique, você consegue mover as energias positivas do universo e tudo vai conspirar ao seu favor. Como a Bíblia entende isso? A Bíblia é bem clara que nós não podemos mover o universo se o dono do universo não permitir. Né? Então, se todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus, por que eu vou querer mover o universo se não há necessidade de eu mover o universo para suprir as minhas necessidades? Eu posso causar uma grande catástrofe na minha vida pessoal. Imagina se todo mundo fizesse o que realmente quisesse. E justamente. Misericórdia. Você entendeu? Então é aquele, porque às vezes nós pedimos, nós mexemos com coisa que a gente não conhece. De fato. Você entendeu? O espiritual é algo assim muito secreto. E Deus, como ele é o Espírito, ele é Espírito, ninguém nunca viu Deus. Ele se revelou através de Jesus, que é Deus. Né? Então, se eu me atrevo em buscar no mundo secreto da espiritualidade algo para me satisfazer e eu não conheço esse algo, pode vir qualquer coisa de lá. E o mundo espiritual é muito real. E é muito sério. Muito sério. Você entendeu? Eu cresci, eu vivi em uma família, a família do meu pai, eles mexiam muito com o secreto. Não vou aqui falar sobre essa questão na sua totalidade, mas eu, quando criança, eu via assim, coisas que me deixou alerta. Eu não tinha medo,
Mas eu ficava assim um pouco, sabe? Eu não entendia. Com receio, né? Com receio, porque eu não entendia. Então, quando eu conheci a palavra, aí veio a luz. E eu comecei a entender e discernir com que realmente eles estavam mexendo. E é poder, sim, porque nós somos limitados. E o mundo espiritual é totalmente diferente do mundo material. Então, pode causar, mexer com algo e trazer para nós, quando eu pego, através da meditação, através do eu quero. Não, a palavra tem poder, sim. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Então, por isso que nós devemos falar menos e ouvir mais. Porque podemos causar problemas seríssimos com as nossas palavras. E a gente causa tantos já, né? O pouco que falamos, Pelo causamos pouco, grandes tempestades. Então, a questão do conhecimento, a gente deve, sim, ter conhecimento. Eu não sou contra o conhecimento, eu sou a favor. Sou a favor e gosto de ouvir pessoas que saibam. E estudar também, estudar, né? saber várias linhas, saber respeitar a maneira de pensar de cada um, chegar a uma conclusão, construir um pensamento não só para mim mesma, mas para ajudar alguém que esteja passando por problema que, às vezes, por ser o mesmo problema, mas de pessoa para pessoa tem que ter um tratamento diferenciado. Já muda, né? Já muda. Né? Gente, nós precisamos entender, em uma visão panorâmica, que a Bíblia, ela se sobrepõe a qualquer coisa. Justamente. Aqui não é a questão, vocês estão falando isso porque são evangélicas. Aqui não é a questão de evangélico, de católico, de espírita, de umbandista, ou de qualquer outra religião, budista, são tantas religiões. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de coisas que são fatídicas. A vinda de Cristo é fatídica, a primeira vinda dele foi fatídica, isso é comprovado cientificamente, inclusive, né? Mas a gente vai seguir aqui para outra pergunta. Segundo Alex Esteves, pensador cristão, há ainda a noção oriental de que dinheiro atrai dinheiro. Deixa eu ver se eu vou falar o nome do homem certo. Que Mike Murdock. Mike Murdock usa a seu modo para dizer que contribuiu de maneira financeira na igreja e atrai o favor de Deus com isso. Numa interpretação equivocada de 2 Coríntios 9:6, semear e colher. Murdock ensina que devemos plantar dinheiro para colher dinheiro, como se fosse uma lei da semeadura financeira, que ele chama de lei da semente. O que realmente a Bíblia diz sobre a lei da semeadura? Qual é o verdadeiro princípio desta lei? Dinheiro atrai dinheiro? Olha, Laiana, o ser humano, ele, principalmente na sociedade, sempre foi assim, né? Gosta de dinheiro e poder, né? Então, riquezas, poder, eu acredito assim. Na lei da semeadura, na questão de uma vida melhor, mais aproveitável, mas não em questão de riquezas que venha só, fosse assim, todo mundo seria rico. Porque isso é uma forma de teologia da prosperidade, né? Justamente, então, esse conhecimento, quer dizer, eu vou lançar dinheiro e vou ter dinheiro. Não, eu não acredito dessa forma. Eu acho Deus é o quê? É agiota agora? Você entendeu? Ter um banco central lá no céu, como às vezes empresta juros? Empresta juros. A gente paga na eternidade. Então, quem der, se fosse assim, a salvação era comprada, né? Aí a gente vai voltar ao tempo que o povo comprava a salvação. Justamente. Então, não é isso. Não é um pedacinho da salvação, não é um terreno no céu. Né? Onde você vai lá construir do jeito que você, nas suas condições financeiras. Não é isso. Você entendeu? Porque a salvação lá em Efésios 1:9, 2:9, né? Diz que a salvação é pela graça, é graça de Deus. Né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tem nada que a gente possa fazer que vai pagar. Não. Você pode ter um coração bom e deve ter. Né? Fazer boas obras. Deve fazer.
né? Quando você ajuda, veja só, quando você ajuda alguém que está precisando, então aí vem um retorno, mas não é porque você ajudou, né? O seu coração... Não é a barganha. Não. Né? O problema é a barganha. Veja só, se você faz aquilo já esperando receber o dobro, então isso que o erro está aí. Então você faz, como Jesus falou, o que você faz com o braço, com a mão direita, a esquerda não deve saber. Né? Então, o que é isso? Você faz entre você e Deus e a pessoa, ou a situação. Então não precisa você colocar no BATV, sabe, na Rede Globo, não precisa você colocar no Instagram, no Face, que você fez isso. Essa propaganda realmente é para aquela pessoa que quer usar, e às vezes usa a palavra para poder aproveitar daqueles que não têm entendimento. Aí eu coloco o conhecimento. Sim. Aí eu coloco o conhecimento de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você entendeu? Então, não é... Porque às vezes você chega nessa questão, aí tem comunidade, que são chamadas de igreja, que tem um número grande de pessoas, mas que vive nesse entendimento que se plantar dinheiro, ganha mais dinheiro, se plantar casa, ganha uma mansão, se plantar... E vai envolvendo. Se você está em uma comunidade que você tem tantas necessidades, tantos problemas, e você vê esse ensino, é claro que você vai querer experimentar, né? Você vai querer experimentar. E não é desta forma. A Bíblia, o Evangelho é simples. Nós é que complicamos. E aí a gente também, com essa pergunta aqui, entra na questão, gente, dessas igrejas, né, que seguem a teologia da prosperidade. Da prosperidade, isso não existe. Esses dias eu visitei, Paulo, numa igreja. Obviamente eu não vou dizer nem onde, nem, né? Eu vou em muitos lugares. Não, a gente está em vários lugares. A gente está em vários lugares. Eu visitei uma igreja uma vez e aí tinha um pastor de fora nessa igreja. Aí ele pregou e tal, e aí era um cai-cai de gente, não sei o que e tudo. Esse cai-cai aí a gente pode falar em outro momento, em outro tema, né? E aí eu só observando, eu falei, rapaz, ou eu tô muito incrédula, eu não tô sentindo nada aqui nessa igreja, não tem condições não. Porque a gente sabe que não é pelo sentir, que a fé sabe, não sente. Mas quando o ambiente está cheio da glória de Deus, o corpo sente também. Sente. Né? É um impacto, assim. E aí ele pregou e falou muita coisa e tal, e eu só analisando. Eu falei, rapaz, não é possível que eu tô desse jeito, misericórdia. Eu comecei a pedir perdão, Jesus me perdoa, Senhor. Quando foi no final, ele falou, gente, vocês... Aí começou a passar um envelope. Aí eu comecei a ficar irritada, né? Vocês que fizeram não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vem aqui, oferte do valor que você tiver no seu bolso, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, isso não é Bíblia, não. Porque uma coisa é você ter um relacionamento com Deus, Deus lhe pedir algo em particular, ser um tratamento seu com Deus, ou você querer ir lá e ofertar. Outra coisa é fazer campanha. É voluntário. Né? Voluntário é uma coisa. Você querer fazer campanha. E aí eu fiquei sentada na cadeira. Aí ficou eu e mais umas 5 pessoas assim. Ele olhou de cima do púlpito e falou assim, porque quem não oferta é porque tá em pecado. Paulina, quase que eu me levanto e saio da igreja. Eu não levantei em respeito ao pastor. Eu falei, rapaz, me deu vontade de rasgar esse envelope aqui e sair agora, mas eu vou respeitar o pastor e o ambiente e vou esperar acabar essa pataquada aqui. Mas eu fiquei bem irritada com isso, viu? Não, mas é por isso, tem um livro, quando eu estava no Seminário Betel, eu li os livros da biblioteca que era em alemão, em inglês, em francês, em línguas que não eram portuguesas, né? Mas a maioria eu li, concorri lá em muitas leituras de livros devocionais, né? E aí eu li um livro que me chamou muita atenção. Um desses me chamou muita atenção, que o título era em Meus Passos, o que faria Jesus? Pastor Nereu já fala desse livro, né?
É um livro que... E o Apóstolo dos Pés Sangrentos. É difícil até encontrar nas livrarias. E aí eu li esse livro e nunca saiu da minha alma, da minha memória, que a gente esquece muitas coisas. Eu sou assim mesmo, eu esqueço muitas coisas. E não é porque a minha idade está chegando, já desde da adolescência jovem, eu já não tinha essa capacidade de guardar e lembrar, sabe? E aí, quando eu vejo uma coisa dessa, eu fico imaginando aqui, assim, sentada e pensando, meu Deus, se o Senhor tivesse aqui, o que ele faria? O que ele faria? Quem tiver no Ministério de Jesus, você nunca viu Jesus pedindo, né? Que nós sabemos que tinha um grupo de mulheres da elite, sabe? Até dos governadores de Jerusalém, de Roma, que ajudava Jesus no ministério, né? Fala assim dinheiro porque Judas era o tesoureiro. Tem, né? Gente, a parte financeira. Agora mas não é assim, né? Não era enfatizado essa questão financeira. Então, Jesus falava, ó, vocês estão escravos de Roma, né? Muitos aqui passam perrengue daqueles, sabe? Porque passava mesmo. Então, vocês fazem isso. Traga aqui o dia de vocês, traga aqui a moeda, não pague impostos para Roma. Mas quando ele foi questionado, ele disse, vê aí a moeda. Tem a imagem de quem? A esfinge é de quem? Aí, César, então, paga a Deus o que é de Deus, dá a Deus o que é de Deus, que eram os impostos que se cobravam no templo. Jesus foi fiel e pagou o imposto no templo. E disse, ao governo, dá a César o que é de César. Você entendeu? Entrega, né? Entrega. Agora, você não pode ficar comercializando, pegando textos, sabe, da Bíblia e usando para esses benefícios. Aí eu fico também indignada com essas coisas. E eu ainda uso um termo, eu tenho noção e ciência de que é um termo muito forte, mas esses cantores, esses pregadores que cobram cachês altíssimos, né? Esses pregadores que ficam em cima de púlpito pedindo dinheiro dessa forma. Uma coisa é o que eu falei, é você de forma espontânea. Eu já tive experiências com o Senhor que ele me pediu várias coisas, mas foi comigo, né? Ou a pessoa querer ir lá e falar, pastor, eu quero ofertar isso assim, assim. É a pessoa, entendeu? Mas eu estou dizendo essa teologia da prosperidade. Isso é um estupro à noiva de Cristo. Entende? E vão pagar por isso na eternidade. Não vai. E até aqui, viu? Porque o que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Já tem muitos aí. Já tem muitos pagando já passando pelo crivo da disciplina. 8 horas e 46 minutos. Misericórdia, hora voa. Então já estão passando, Laiana, pelo crivo da disciplina. Muitos já está pagando já. E aí, por conta disso, a gente tem que colocar assim, a nossa atenção. Aí a questão do conhecimento equilibrado, de você ver essas coisas, voltar-se para a palavra e ver qual a atitude de Jesus diante dos seus ensinamentos, o que ele nos ensinou. Você entendeu? O que ele nos ensinou? E aí, saber discernir o joio do trigo, né? Aqueles que estão certos estão errados. Pedir a Deus, porque nas nossas orações a gente fica, claro, chateado, mas o que a gente pode fazer? Ajudar através da oração. Pedir a Deus. Deus, como a oração de Abacuque, né? Venha e aviva a tua obra, que o remanescente está aí e precisa, através do avivamento do Espírito Santo de Deus, na igreja de Deus, né? Não estou dizendo aqui que igreja A, ou B, C não é de Deus. A igreja como um todo. A igreja como um todo. Você entendeu? Aí vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. De acordo com a editora Madras, uma das principais linhas do gnosticismo, em sua doutrina, prega que Cristo esgueirou-se através dos poderes das trevas para transmitir o conhecimento secreto e libertar os espíritos de luz, cativos no mundo material terreno, para conduzi-los ao mundo espiritual mais elevado. Ainda em citação, segundo algumas linhas gnósticas, Cristo não veio em carne e nunca assumiu um corpo físico.
como a Bíblia vai explicar essa doutrinação gnóstica? A questão que eles se baseiam na própria interpretação do texto, né? Se pegar o texto de quando Jesus ele subiu ao monte e ali houve uma transfiguração. É muito discutida essa questão. Que Jesus estava em carne, em espírito, sabe? Essa é uma questão muito profunda e polêmica, né? Polêmica. Polêmica. Bem, eu acredito, se Jesus é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, tá? Não há dificuldade para ele se transparecer, para ele apresentar em outra dimensão, conversar com seus discípulos e mostrar o ensino que ele queria ensinar. Mostrar Moisés representando a lei, Elias os profetas, né? Está ali como Deus vivo para dizer para aqueles homens que ele estava preparando para continuar com a missão, né? E que o Espírito Santo, ele ia pedir ao Pai para que o Espírito Santo viesse para ajudá-los na lembrança daquilo que ele havia ensinado. Quando Jesus ele teve aquele cuidado, senão ele teria ido e teria deixado a igreja aí, ó, eu já ensinei para vocês, agora vocês se viram. Não. Mas ele teve a preocupação de pedir ao Pai para mandar alguém para sustentar os princípios que ele ensinou para os apóstolos. A igreja primitiva foi até o século 303, né, com Diocleciano, que acabou com os apóstolos, né, que ainda estavam vivos. E a perseguição foi ferrenha, mas a igreja continuou de pé. E de lá para cá, desde a ascensão de Jesus, a igreja sofre perseguições, né? E sempre vai ser assim até o final. Assim. Então, aqueles que permanecem firmes, então, os movimentos das igrejas, eu tenho 42 anos que eu aceitei esse princípio de fé, de confissão, de mudança de vida, certo? Eu me coloquei, eu não estava passando um momento difícil, não estava angustiada, nada disso. Apenas eu senti. Decidi ouvir a mensagem do Evangelho, aquilo me tocou, falei, eu preciso aprender mais disso aí, sabe? E graças a Deus por isso. Então, durante esses 42 anos no Evangelho, eu já vi muitas coisas. Mas todas elas pereceram. Não existe. Muitas coisas chegaram àquele auge, sabe? Aquela coisa, como você disse aí, o cai-cai, aquela coisa de tal. Então, são modelos inventados para chamar a atenção das pessoas, né? E dependendo da sua situação emocional, você vai mesmo. Fica vulnerável. Sabe? Fica vulnerável. Então, não que o Espírito Santo não possa, não, né? Ele pode agir, pode sabe? agir, Pode a gente não aguentar ficar de Agora, pé, a gente mas não pode fazer isso um modelo é uma coisa esporádica, para explorar as emoções das pessoas. Indo para a última pergunta, que faltam 9 minutos para encerrar o nosso programa, eu quero um tempinho aqui para a gente falar sobre esse assunto. O gnosticismo já vai trazer um pouco dessas crenças esotéricas, como horóscopo, chakra, cristais, anjo da guarda, astrologia, o pentagrama esotérico, que de acordo com o Portal de São Francisco é um marco no esoterismo, sendo o símbolo usado em práticas de magia cerimonial. É bem conhecido em toda a tradição ocultista. Também o mantra, quiromancia, que é a leitura de mãos, o tarô, símbolos de proteção, são muitas vertentes. Mas quero ressaltar uma que é muito debatida em relação à Bíblia, e a gente vê aí muitas vezes até cristãos confusos em relação a isso, que é o horóscopo, né? Como a Bíblia entende a questão dos signos? Há uma coerência bíblica para isso? Como eu já lhe falei, eu vejo o Evangelho como uma coisa simples. Bem, se eu tenho Jesus como a luz, e aí você já falou aí, como já nos estudos dessas questões falam que veio
te chama espírito do quê? Do escuro, da escuridão, oculto, né? do oculto. Então, eu acredito que Deus não tem o secreto que ele já não tenha revelado através da sua palavra. E aquilo que é secreto, que ele não revela, é do governo dele. Não vai servir para nós em nada. Então, tudo que é bom, Deus já revelou através da Bíblia Sagrada, dos textos bíblicos, a Carta Magna, que nós podemos seguir essa bússola maravilhosa. E que nós, quando nós estamos cheios desse conhecimento de Deus e estamos querendo, a cada dia nos aproximando dele, nos relacionamos, adquirimos maturidade. Então, não tem nenhum sentido a gente procurar o oculto, porque a luz já está conosco. Então, eu vejo desse lado. A Bíblia, ela não dá... A quiromancia, por exemplo, é a leitura de mãos, que é a adivinhação do futuro, Pois né? E aí a Bíblia fala o quê sobre não o existe futuro, amanhã para né? Deus. Ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Mas basta cada dia o seu mal. Já é o suficiente para a gente, desde quando nós somos monitorados por este Deus que construiu tudo e que nos dá aquilo que nós precisamos. Muitas vezes, voltando à questão da prosperidade, às vezes você quer ter a prosperidade que você não sabe nem gerir, sabe? Você se acaba se atrapalhando todo no meio a essa prosperidade que você pede e Deus lhe dá a oportunidade de ter e quantas pessoas você já viu herdar, adquirir, ou trabalhando, ou de outra forma, questões materiais e se torna uma pessoa milionária, bilionária, e daqui a pouco você vê, né? Acaba. Ou a pessoa morre, não leva nada, porque não pode levar. Então, são questões que não têm, assim, aquele valor de eternidade. Então, o que Deus trabalha com cada um ser humano é com os valores eternos. É isso que a gente tem que prestar atenção. O horóscopo mesmo, ele é mais assim para a questão... Qual é a sua personalidade? Aí vem a projeção astral, vem a ascendência em não sei aonde, não sei o quê. E aí, eu acredito que tenha a ver, às vezes, com a personalidade da gente, porque isso foi feito através de estudos, né? Tem a parte científica. Claro que tem. Aí acaba coincidindo mas aí com a personalidade. O ocultismo. Mas o oculto é forte nisso. É forte, aí fala. E tem que ter muito Vem cuidado de mexer com o oculto. É oculto, a palavra está falando. Secreto, oculto. Você não sabe o que é que vai encontrar. Né? Exatamente. Você não sabe. Aí dita a roupa que você vai vestir, como é que vai ser a sua semana. E aí você fica manipulado. Você fica manipulado pelo horóscopo. Aí você se torna escravo, sabe, de algo que você mesmo procurou, sabe? E a Bíblia diz que o nosso futuro só o Senhor, né? Porque Jesus nos ensina. Ele disse, não vos preocupeis com o que vestir, com o que comer, né? Não vos preocupeis com isso. Então, a nossa dependência em Deus, que é a palavra, o que Jesus ensinou, é que a gente tem que trabalhar, a gente tem que garantir o nosso dia a dia, mas não com aquela preocupação, aquela questão de deixar a alma angustiada. Isso é que leva o ser humano a procurar o oculto, quer mais, não se satisfaz com o que Jesus nos ensinou. É o suficiente. Essa questão aqui também do pentagrama, por exemplo, e eu posso dizer isso com um pouco mais de propriedade, porque em uma das escolas que eu fiz no Rio, uma foi de batalha espiritual. Uhum. E o professor que ele dava a aula, ele era satanista. Hoje ele é pastor. Ele era satanista mesmo. Ele tem livros escritos. O nome dele é Carlos Ribas. Parece, né? Que eu já ouvi um depoimento. E é fortíssimas as coisas que ele fala. Eu fiquei muito impactada. E ele citou muito como era realizado, não como era ensinando. Ele explicando como aquilo complica em relação às crenças bíblicas, né? A questão do pentagrama é sim usado em rituais de bruxaria e magia negra. Né? Coisas ainda muito mais profundas, tudo do oculto. E ele é uma pessoa que tem extrema propriedade. Ele chegou, acho que no 7º grau, sei lá, tem vários graus. Ele chegou no 7º de satanismo. Pois, então, aquilo que a gente não conhece, assim, do oculto, das trevas, não é luz, que às vezes vem através do engodo, né?
como É Paulo... porque a gente é muito místico, né? Justamente. Nós somos um povo muito porque místico. há um complexo no mundo... A gente quer a fé num cristal que vai me fazer sentir bem. Vê, ou então abrir a Bíblia em Salmo 91, porque ali vai fazer o quê? Vai sair os anjos dali de dentro? Não mas tem não como, é isso. gente. Você tem que colocar na sua vida pessoal, você tem que procurar. O que acontece? Não há segredos disso. Você conversa com Deus, através da oração, né? Então é por isso que a oração não deve ser aquela coisa repetitiva, mas aquilo que sai do coração, da alma, o que você sente, você fala para Deus e Deus lhe responde. Porque Ele é um Deus vivo, um Deus pessoal. E quando você vai praticando essa vida, que você sabe que Deus responde, aí você vai formando uma pessoa com maturidade. Essa maturidade, cada dia mais, ela vai crescendo, vai desenvolvendo a sua vida eterna, porque aqui começa aqui a vida eterna. Porque você começa a mudar a sua linguagem, o seu caráter, se você aprendeu errado, está deformado, você vai procurar a cada dia. E tudo isso, a palavra de Deus nos dá sustentação. Né? Tudo que nós queremos, nós pedimos a Deus. A palavra é mais que suficiente. Não é? Né? Então, a Bíblia, ela é simples. Então, não há nenhuma confusão. Eu não leio Apocalipse, a Bíblia é difícil de cumprir. Não é difícil, não. É só você começar a ler, querer, ter desejo. O salmista Davi, no Salmo 119, 18, ele diz: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, abrir os olhos não é os olhos materiais, não. É os olhos espirituais, porque lá está a luz de Deus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Então, não há outra luz a não ser na palavra, através de Jesus. Eu quero te agradecer por aceitar o convite, né, para falar de um tema tão denso. E como eu sempre digo, eu escolho os meus convidados a dedo, né? Porque, principalmente quando são temas assim, eu procuro pessoas que sejam especializadas naquele tema para ter uma certa propriedade e autoridade até espiritual para falar no assunto, né? E eu quero deixar alguns avisos para vocês aqui. Eu estou lançando um curso de oratória e a minha primeira turma será dias 13 e 14 de maio, numa sexta e num sábado à noite. Mandando um beijo para a Verusca, que já está aqui botando palminho, eu vi por um acaso no WhatsApp aqui. Numa sexta à noite e num sábado à noite, o seu investimento é de R$80, é o valor promocional de primeira turma, tá? E você vai aprender a como se destravar para falar em público, como cativar a plateia, né? Entre outras coisas que eu não posso falar que vai ocorrer no curso, que é surpresa para vocês. Então tá aí, eu ainda tenho algumas vagas na primeira turma. Quem quiser, entre em contato comigo pelo Instagram, @nanajornalista. Já me perguntaram se esse curso tem online. Ainda não, gente, tenham calma. Eu não tenho estrutura para esse tanto de coisa. Tenha calma. Um outro aviso que eu quero dar para vocês. Gente, para eu falar para vocês aqui, para eu estar aqui toda semana, ainda mais com assuntos densos como esse, a gente precisa estar se renovando sempre, né? A gente precisa estar buscando o conhecimento, né? Sempre. E semana que vem nós não teremos o nosso episódio do De Cara com a Nana. Com a dor no coração, eu já tô com saudade já. Mas na outra, estaremos aqui normalmente. Por que, Nana? Porque eu estarei em um acampamento chamado Impacto Radical, sediado pela Igreja Lindinópolis em Ilhéus, que é a base 21, que simula justamente a igreja perseguida. Eu tô até tensa, porque a lista de permissões que eu assinei, eu falei, meu Deus, eu tô topando o quê aqui, Jesus? Mas eu tenho certeza de que vai ser uma experiência única. Minha amiga, eu tenho amigos que participaram e que vão participar comigo agora. E você, eu aconselho, faça escolas, faça cursos, né? Agora veja quem você para ouvir. Então, assim, nós não teremos o programa por esse motivo. Eu tentei negociar, não tem como. Eu tenho que sair daqui na sexta-feira. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu sei que eu vou descer em Ilhéus e de lá eu não sei para onde eu vou. É todo misterioso o negócio. Mas certamente
quando eu voltar, eu vou estar aí comentando e testemunhando nos stories e tal. E, obviamente, estarei em off, né? Porque lá não pode usar celular, não pode usar nada. Então, ninguém vai me ver, eu vou sumir. Então, já explicando pra vocês. Mas no outro sábado, nós teremos o programa normalmente, com um episódio aqui. E eu vou estar aguardando vocês aqui às 9 horas da manhã, tá bom? Então, um cheiro pra vocês. Eu agradeço a Paulina mais uma vez. Paulina quer... Cuidado com o contraditório, você já está falando aí em secreto, cuidado. Ah, sim, não, é misterioso sim, porque eles não falam o que vai acontecer, né? Aí minha amiga falou assim, você amiga, sabe de quem está vindo, né? É isso que sei, é necessário. É, Igreja né? Lindinópolis, né, então, tudo. Tá tudo isso Eu li tudo antes, eu liguei pro pastor Nereu, pastor, não, pode ir, tá tranquilo. Então tá debaixo da... Tô debaixo da bênção. autoridade. E aí, eu falei misterioso no sentido de que eu não sei nem pra onde eu vou, né? Que é aquela questão de surpresa, né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica, né? Essas escolas geralmente impactam a gente muito. Traz muita coisa boa pra gente. E eu espero voltar com muita coisa boa pra vocês aí, destrinchar isso durante o programa e durante aí tudo, né? Um cheiro pra vocês, que a gente já pegou aqui 4 minutos de...